Amigo, minha amiga, você que está nesse momento, que parou um momento do seu tempo para ouvir essa mensagem, vinda lá de dentro da palavra de Deus. É com você mesmo que estamos falando, que estamos direcionando a você o melhor alimento para a vida do ser humano, que é a palavra de Deus. Se você estiver aí na tua casa, aqui na igreja, pega a tua Bíblia e abra lá no livro de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 10. E vamos ler a palavra de Deus, o que diz as Escrituras. A verdade é o que diz as Escrituras Sagradas, o que diz a Bíblia, né? O que diz a Bíblia? No livro de Mateus, capítulo 18, verso 10, o tema é a ovelha desgarrada. Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito da ovelha desgarrada. Primeiro de tudo, olha aqui para mim. Quem é ovelha? Sou eu e é você. Amém? E a ovelha geralmente ela é apacentada, ou se você preferir, comandada por quem? Por pastores, não é isso? Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. Amém? Em relação a isso, no versículo 10 diz o seguinte, diz a palavra de Deus: vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar os que se havia perdido. Amém? Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? É uma pergunta. Jesus nos ensinando: e se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela ovelha que se desgarrou do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus que nenhum desses pequeninos se perca. Amém? Fecha os seus olhos aí na tua casa, aqui no templo. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai eterno, nos ensine nesse momento, Pai. Nós queremos nos dedicar, nós queremos dar o melhor de nós e abrir nossas mentes, nossos corações, para que a tua palavra fale conosco através do ministro do Evangelho. Dai-nos sabedoria para entender e também para ministrar essa mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que a tua vida seja realmente guiada pela palavra de Deus, que nada mais é do que um manual de instrução para a vida do ser humano. Amém? Para a vida do ser humano. E que nesse momento nós venhamos entender que a palavra de Deus é tudo o que precisamos. Amém? E nós venhamos nesse momento aprender de Deus. O que diz? Só um momento. Corta aí. Deus, vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do vosso Pai que está no céu. Infelizmente, eu como pastor, a minha esposa, pastora Janaína, passamos já por algumas denominações, né? Se você preferir falar religiões, né? Aonde aprendemos
com coisas que não condiz com a palavra de Deus, porque aqui diz que o Senhor ele deixa 99 que não foram desgarradas, né, que não se desgarraram, e vai atrás daquela uma que se desgarrou. Infelizmente nós tivemos um desprazer em algumas denominações antes de abrirmos o nosso próprio ministério, realmente inspirado pela palavra de Deus, porque nos últimos tempos, infelizmente, a maioria das religiões prega só prosperidade e cura, que são coisas interessantes para a vida do ser humano. Mas um detalhe, olha aqui para mim: nós estamos no tempo do fim. O tempo nessa terra está se acabando, e infelizmente ainda tem muita gente correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de carro zero, correndo atrás de dinheiro. Alguns falsos profetas pregando que são profetas de prosperidade. Mentira, porque essa prosperidade normalmente é para ele, não é para você, tá bom? Essa é a palavra de Deus. E o que diz? Que aquele pastor, vamos trazer para o nosso dia, de verdade, ele jamais vai pegar aquela ovelha que se desgarrou do rebanho dele e colocar aquelas 99, fazer uma pressão psicológica naquelas 99 para que elas fiquem contra aquela que se desgarraram, porque esse não é o ensinamento de Jesus. Se algum pastor chegar para você e falar isso, você pega ele e vai lá no livro de Mateus e mostra para ele sobre os falsos profetas, que se disfarçam muitas vezes de ovelha, mas são lobo devorador. Você sabe para quem que vai prosperidade? Não é para você não, viu? Não se engane, é para ele, entendeu? Claro que você precisa, se você quer ter uma vida próspera, você precisa honrar Deus com dízimos, com oferta, em prol nada mais, nada menos do que a obra de Deus. Um exemplo: estamos aqui na igreja Amor e Comunhão, amém? E aqui nós pagamos aluguel, alugamos o salão, pagamos aluguel, né? Temos compromisso com água, com luz, e pretendemos ajudar os irmãos que aqui vierem menos favorecidos. Essa é a função do pastor, é cuidar da ovelha, não só sugar a ovelha, né? Infelizmente tem muitos com ofertas de 100, de 200, de 50. Tem pessoas que vendem produtos dentro da igreja em prol de uma prosperidade, sim, própria, amém? Aqui não pregamos isso. Aqui o Senhor diz: cada um contribua segundo aquilo que Deus tocar no teu coração, não por interesse ou por obrigação, amém? Então, infelizmente, nos tempos do fim apareceriam, a palavra já falava, muitos falsos profetas dessa natureza. E é o que mais nós vemos: é pessoas vendendo pedaço de pano, é pessoas vendendo lenço, é pessoas vendendo comida, dizendo que abençoa. Quem abençoa é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para curar, para salvar, para restaurar a tua vida. Claro que se você se manifestar a Ele, Ele também manifestará a você, amém? Isso é uma prova de fé, é uma prova de fé. Que o que na verdade é fé? É a confiança naquilo que você espera, mas ainda não chegou, mas você tem certeza que a tua fé em Deus vai fazer com que aquilo aconteça, amém? Então, a ovelha desgarrada, aquela que se desgarrou, um exemplo, rebelde. Certa vez um pastor mal instruído, mal informado, falou para mim assim: pastor Érico, ovelha rebelde devemos tratá-la no cajado. Vou falar um português bem, tipo na paulada, sabe, na cachadada. E não é assim que Jesus ensina. Jesus ensina que nós devemos, como pastores, ir atrás, amém? Devemos ir atrás daquela que se desgarrou do nosso rebanho de 99 ovelhas e tratá-la, e curá-la, e trazê-la, se possível, nos braços com carinho, porque é assim que Jesus nos trata, é assim que Jesus quer. Quando Ele fala em Mateus sobre amor ao próximo,
É desse tipo de amor que estamos falando. Não é aquele amor de interesse. Se a ovelha contribui bastante, dessa eu vou cuidar. Aquela que não tem condições de contribuir, não faz parte. Ou aquela que se desgarrou, não quis mais ir para a igreja, nem sabe o motivo, nem foi atrás, mas já fala, corte o contato, não tenho mais contato, não tem para que ter mais contato. Cuidado, você está sendo guiado por um falso profeta. Infelizmente, é o que diz a palavra de Deus quando diz a respeito da ovelha desgarrada. Sabe como Jesus trata? Como um dos seus pequeninos. No versículo 14 ele fala assim também não é a vontade do vosso Pai. Quem é o nosso Pai? Deus, amém? Que está onde? No céu, que um desses pequeninos se perca. Então quem sou eu como pastor, ao saber que uma das minhas ovelhas se desgarrou do rebanho? Que autoridade que eu tenho com base bíblica de pedir para que as demais a amaldiçoe ou profetizo coisas negativas da vida dela? Será que eu sou um verdadeiro profeta ou falso? Você que está me assistindo, se você conseguir provar para mim dentro da palavra, então você sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar de acreditar nela. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Amém? A palavra de Deus, ela é feita para purificar, para salvar aqueles que se haviam perdido. Amém? Mas hoje em dia, infelizmente, estamos sendo guiados por muitos mestres interessados em prosperidade própria. E é por isso que muitas vezes você vê igrejas vazias, igrejas sem ninguém. Você vai numa balada, você vê lá lotado a balada, né? E você passa na frente de alguma igreja, tem lá meia dúzia de gato pintado. Por que será? Se a igreja, a função dela é o que? Anunciar, ministrar o evangelho que salva, que restaura, que purifica e que te leva para a eternidade, para uma eternidade pura e linda junto ao nosso Pai. E o que Ele próprio nos ensina, o que Jesus nos ensina, que se porventura achar aquela que se perdeu, no versículo 13, o maior prazer do pastor é que aquela que se perdeu, que se desviou, volte, porque ele a encontrou. Então agora ele vai fazer o que com ela? Vai o que? Tratá-la, vai curá-la, vai trazê-la de volta junto com as outras que já estão seguras. O trabalho de um pastor. Por que estou falando isso? Porque o nosso ministério ainda é novo e precisamos da tua ajuda, sim, a fazer parte conosco, a fim de aprendermos mais da palavra de Deus. Amém? Que essa simples mensagem, porém poderosa, possa tocar no teu coração. Cuidado com os conselhos que você ouve. Cuidado. Você quer conselho? Hoje em dia tem o YouTube. Eu tenho certeza que se a pessoa quiser uma receita de bolo, sei lá, de pudim, ou quer fazer qualquer tipo de coisa, manutenção, se ele abre ali no celular sentadinho, coisa de minutos, no YouTube, na rede social, ele vai descobrir, não é assim? E a palavra de Deus é a mesma coisa. Em relação a ovelhas, como nós somos ovelha, como uma ovelha deve se portar diante do rebanho que ela faz parte, né? Nós aqui não pregamos religião, não. Nós temos um nome porque as legislações pedem um nome, vamos dizer assim, fantasia, e cada igreja tem o seu nome, porém servimos a um Deus só. Amém? Né? A maioria. Então todas precisam ter um nome. Eu sou da igreja tal, mas segue a quem? Quem que eles seguem lá? Segue a Jesus, segue a Deus. Então você está no caminho certo. Então aqui nós não pregamos, porém as nossas portas sempre vai estar abertas para qualquer um que realmente quiser fazer parte conosco na caminhada, na empreitada rumo aos céus. O amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é eterno, é poderoso,
e Ele sim pode te salvar. Portanto, né, se você realmente tem, você que é pastor, é bispo, se você tem praticado esse tipo de evangelho, como diz Mateus 18, parabéns, pastor, parabéns, bispo, parabéns, não interessa, padre, seja lá o que for, desde que esteja falando a verdade, porque o que prevalece na vida de qualquer ser humano é a verdade, e a verdade é Jesus. Tem uma canção que fala que Jesus é a verdade que liberta. Muitas vezes tem pessoas ainda perecendo, penando, triste, né? Estava conversando com a pastora, minha esposa Janaína, e ela disse que conversou com uma pessoa e ela perguntou para a pastora: como é sentir Deus? Como que é sentir Deus? Pergunta difícil, né? Mas por que ela perguntou isso? Ela já passou por algumas igrejas. Quem é que está te ensinando? Será que ele está preparado realmente para te ensinar? Será que ele tem o temor de Deus? Será que ele está interessado na tua salvação? Porque o pastor, o bispo, ele tem que realmente se interessar na sua salvação, porque senão qual é o papel dele aqui? Extrair de você benefício próprio? Então cuidado, sabe? Não adianta, eu sempre falo que não adianta uma casa cheia, eu estou falando de igrejas, cheia de pessoas vazias. Não é esse o interesse de Deus, o desejo de Deus. Mas ele fala que você deve ser cheio do Espírito Santo. Percebeu como é completamente ao contrário? E aquele que busca, encontra. Amém? Aquele que procura a Deus, ele vai encontrar, ele vai achar. Porque Deus, ele está sempre com os braços abertos, esperando por você. Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra venha fazer parte da tua vida a partir de hoje. Se você é uma ovelha que está desgarrada, fique tranquilo, existem várias portas, Deus vai direcionar você. E se você que é pastor assim como eu, cuidado com o que tem ministrado, meu querido, cuidado, não se deixe enganar por opiniões próprias, mas procure opiniões dentro da palavra de Deus, e Deus vai fazer o teu rebanho crescer mais. Não serão 99, serão 99 milhões e por aí vai, né? Jesus, ele é amor, ele te ensina, ele te capacita. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.